Escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Que dizes, pois? Isso diziam ele tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever. Mas ouvindo estes a resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ô Jesus, invoco a tua presença nesse momento. Transforma-me num cabo de fibra ótica para que a tua luz brilhe. Nós queremos te ver hoje, Senhor. Eu quero falar de ti. Por favor, usa-me como teu instrumento. Amém, Senhor. Amém. A pirraça é uma palavra do baianê. Segundo o dicionário, significa provocação. Mas apenas os baianos sabem o significado desta palavra. Pirraça é muito mais do que desconsiderar uma pessoa. Pirraça é um dos ramos mais negros, mais escuros daquilo que nós chamamos de abuso. Porque o objetivo, princípio da pirraça não é fazer com que uma pessoa saia do seu estado de marasmo e mude para um comportamento melhor. Não. O objetivo dela é tirar a pessoa do sério. Não importa a reação. O objetivo é perturbar a paz da pessoa. E quanto mais manso a pessoa, mais deliciosa a pirraça. Com esse espírito, homens malvados levaram uma mulher para Jesus. Lá estava um prato cheio. Jesus, o homem mais manso de todos, estava na igreja, falando de Deus, falando com seus amigos, falando da Bíblia, ensinando aos seus discípulos. Aqueles homens apresentaram-lhe uma mulher. Senhor, aqui está uma pecadora. Como se eles não fossem pecadores. Como se houvessem homens santos. E como se nós não fôssemos pecadores. Como se houvesse gradações de pecados entre pecadões e pecadinhos. Eles apresentaram a mulher a Cristo. E disseram: olhe, nós acabamos de ler. A lei diz que essa mulher tem que ser morta. E o que você diz? Aqui se revela mais uma faceta da maligna pirraça. Não importa a resposta que se dê, no final, a vítima será afetada em sua tranquilidade. Se Jesus dissesse: olhe, deixe-a, ele estaria sendo injusto.
ele estaria transgredindo a lei. E também se ele dissesse, não, vamos condená-la, ele estaria igualmente transgredindo a lei romana. Aparentemente uma situação sem saída. No fundo, eu acho que eles esperavam que Jesus condenasse a mulher, porque ele já tinha falado sobre o assunto de maneira clara e contundente no Sermão da Montanha, disse: olhe, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. E também ele havia dito: olha, aquele que casar, que repudiar uma mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também é uma adúltero. Eles esperavam essa reação do mestre. Mas o que eles receberam? Simplesmente uma resposta de surpreender. Aqui Jesus teve que lembrar que essa história foi contada 2000 anos atrás. E Jesus era um jovem de menos de 33 anos e ele dá uma resposta que é a recomendação atual dos psicólogos, de qualquer terapeuta, diante dessa situação. Cristo aqui estava num momento tenso. Além disso, eles contavam com um elemento surpresa. Além de pressionarem a Jesus, ele estava ali numa situação inusitada. Uma combinação dupla para que qualquer pessoa comum como eu explodisse. Mas Jesus não fez nada. Eu acho que o autor bíblico deveria trocar. Ele devia ter dito assim: Jesus fez tudo. Porque a reação dele, só uma pessoa de muita força tem. Não fez absolutamente nada. Quando nós nos encontramos numa situação estressante, pode ser um momento de raiva, pode ser um momento de dor, de surpresa ou de fuga. A recomendação atual é que você não faça nada. Fique quieto. Parece um paradoxo. A nossa mente ela é inundada por uma descarga tremenda de adrenalina. A nossa mente fica, vamos dizer, inundada. Não, é uma palavra inadequada. Ela fica encharcada. Não, ela fica embriagada de adrenalina. Então, o nosso raciocínio embota e a reação instintiva é agressiva e, geralmente, completamente inadequada. Jesus olhou nos olhos daquele homem. Naqueles momentos de quietude, ele estava analisando a situação. Ele estava olhando para cada um daqueles acusadores hipócritas. Não com um olhar de reprovação, mas com um olhar de escrutínio. Aquele olhar onde nós nos encontramos, nós nos sentimos simplesmente nus diante de uma pessoa. E o mestre então começou a sua reação. Inclinou na terra e começou a escrever. A Bíblia não fala o que ele estava fazendo. Começou a escrever no chão. Uma aparente indiferença, mas uma reação das mais brilhantes que nós conhecemos. Ele escreveu. Aqueles homens, indignados com a aparente indiferença de Jesus, partiram. Antes, porém, perguntaram novamente:
não tendo resposta, partiram. Iriam despedaçar aquela pobre coitada. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. À medida que eles chegavam, as cabecinhas começaram a inclinar. Foi uma cena muito sui generis. Os evangelhos são sucintos em revelar tudo o que aconteceu naquele dia. E eles começaram a ver. Esse sou eu. Jesus ali tinha feito algo extraordinário. Escreveu em sua revelação da pena inspirada o pecado de cada um daqueles homens. Talvez lá estivesse esse aí que está pousando de santo. Foi um dos que adulterou com ela. Esse aqui é o que estava na cama. Esse é um mentiroso. Esse aí bate na mulher. Quando aqueles homens viram, começaram a se afastar. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está vivendo o princípio que ele mesmo estabeleceu. Quando alguém te bater na cara, vire o outro a outra face. Se alguém lhe obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Se alguém quiser a tua capa, dá-lhe também a túnica. E se tomarem o que é teu, não brigue com essa pessoa. Jesus fez aqueles homens se confrontarem com eles mesmos. Como disse alguém, para os amigos, a bondade, para os inimigos, a justiça. Aqueles homens não tinham mais solução. A linguagem do amor não funcionava mais. Diante dessas pessoas, só restou a Jesus como Deus, confrontá-las com elas mesmas. E está aqui a grandeza do ensinamento de virar a face. Você permite que a pessoa perceba o que ela está ali fazendo. Você permite que a pessoa se conheça, se introjete. Ao revidar uma agressão, nós simplesmente confirmamos esta agressão. Porque a pessoa que agrediu, ela vai ter a certeza que ela está certa. E como a nossa agressão normalmente é maior, a nossa reação é maior do que a ação, a pessoa vai ter a convicção que você mereceu aquilo e que ela merece uma agressão ainda maior. Isso cria um ciclo vicioso que só termina em destruição. Vamos pensar a cena? O indivíduo lhe dá um tapa na cara. Você vira com a mão no rosto e olha para ele. Depois tira a mão e vê a mãozona dele na tua cara. Qual será a reação dessa pessoa? Nunca mais ela vai fazer aquilo. Aqueles que não reagem a agressões não são fracos, são os homens mais fortes do mundo. Porque para fazer isso, o indivíduo tem que estar imbuído de Deus, é uma força interna. Eu não sou capaz de fazer. Nós sabemos dessa passagem. Nós achamos lindo. Nós sabemos que isso é verdade, que funciona. Mas infelizmente, nós não vivemos. Não adianta, Léo, o cara dar uma chupeta no bárbaro, você dá uma voadora no pescoço dele. Não adianta o cara falar mal do seu time, você xingar a mãe. Isso é perda de tempo. Mas Jesus aqui ele não está nos ensinando a ter uma atitude omissa. Não. Ele está nos ensinando a reagir, mas da maneira mais adequada e mais contundente que pode haver. Aqueles homens envergonhados tiveram a convicção que eles eram piores do que a mulher, que não tinham moral alguma para estar ali falando daquela criatura que era uma vítima deles. A história é linda, poderíamos ficar o dia todo aqui, mas eu não quero cansar a vocês. Jesus Cristo, então, após
após todos saírem, após todos terem a convicção de terem do que estavam fazendo, ele se levantou e virou para a mulher. Eu acho que Jesus fez mais ou menos o seguinte: ela estava toda desgrenhada, com a cabeça baixa, esperando ser apedrejada, porque Jesus havia dito para aqueles homens: olhem, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu minto, Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque se ele não tivesse dito vós, ele teria que atirar a pedra. Mas aquela mulher estava convicta que Jesus iria agredir, e só ele tinha moral para fazer isso. E o que ele fez? Virou, olhou nos olhos da moça, levantou o queixo dela, olhou bem fundo nos olhos, ajeitou o seu cabelo e disse: menina, cadê o teu acusador? Onde é que eles estão? Ninguém te condenou? E ela: eu também. Onde estão os teus acusadores? E o que foi que Jesus respondeu? Está aí. Foi algo assim: eu também não te condeno, vai, não peques mais, segue o teu caminho, segue o teu destino e abandone a vida que te fez pecar. Ele é tua força, Ele é teu abrigo, estará contigo, podes confiar. Eu também. Jesus falava muito dizendo pouco. Que frase! Eu também. Isso significava que ele estava perdoando aquela mulher e que ela já havia sido perdoada pelos outros. Quando nós aceitamos Jesus no coração, não com uma acepção teológica ou acadêmica ou teórica, mas como o nosso verdadeiro amigo, aquele que nós contamos, aquele que nós confiamos, nós temos o perdão, não só de Deus, mas dos outros. Por isso, se um pai ouvir um filho: você não tem moral para me dar lições, porque sua vida lhe condena, ele pode bater no peito e dizer: eu tenho moral sim, porque Jesus me salvou, e agora eu sou uma nova pessoa. A base da depressão é o sentimento, é a convicção de que os seus e os meus pecados, conhecidos ou não conhecidos, não foram perdoados. Mas quando nós sentimos o perdão de Deus, quando as pessoas nos perdoam, a nossa vida renasce. E nós então podemos, como Jesus disse, nós podemos ir e cuidar da nossa vida. Claro que os problemas vão continuar. Claro que as feridas vão persistir. Algumas novas vão aparecer. Mas aqueles que estão com Cristo terão as suas feridas com menos dor. Terão as suas feridas limpas. As suas feridas não apodrecem, não enchem de pus, não viram sepse e não contaminam o corpo inteiro de amargura. Aqueles que estão em Jesus, nós temos as nossas feridas com a cicatrização rápida. E se tempo for dado, nem cicatriz resta no lugar daquela ferida. Eu também não te condeno.
estava dizendo para aquela mulher que a conhecia, que sabia da vida dela. Uma coisa é você gostar de mim porque estou aqui com essa roupa reluzente, porque poso de santo todo sábado. Mas outra coisa é gostar de mim sabendo quem eu sou, os meus pensamentos, as minhas torpezas, as minhas ingratidões. E Jesus sabia a vida daquela mulher e disse: olhe, eu não te condeno. Eu sei onde você nasceu. Eu sei o que você sofreu. Eu sei o que você não teve oportunidades na vida. Eu sei que os homens só lhe olham como um pedaço de carne. Eu sei que você não teve dinheiro para estudar. Por isso você se prostitui. Eu poderia lhe condenar, mas eu não condeno. Apenas a pessoa ofendida pode perdoar. Não adianta dizer: olha, eu esmaguei o dedo de fulana, eu vou pedir perdão ao pastor. Não adianta. Você tem que pedir perdão a uma pessoa ofendida. Em última análise, apenas a pessoa ofendida pode lhe perdoar. E Deus sempre é o ofendido. Jesus estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu absorvi os seus pecados. Eu acho que Jesus, ele disse: olhe, eu sei quem você é, doutor Sérgio. Ele sabe como você sofreu depois da morte da tua mãe. Ele sabe, Léo, porque você chorou. Jardé, ele sabe porque você está com o coração apertado. Ele sabe a nossa problemática. Ele poderia nos condenar, mas o que ele faz? Eu não te condeno. É isso que nós precisamos para viver. Ele poderia, mas ele não faz. Ele olha para a pessoa e diz: olha, eu poderia lhe condenar, meu filho, mas eu não consigo, porque eu te amo tremendamente. A única coisa, você merece a perdição, você merece a morte, mas a única coisa que eu consigo lhe dar é o perdão, porque eu quero você ao meu lado. Você é a coisa mais linda que eu tenho nesse mundo. Não existe outra pessoa nesse planeta como você. O que está por trás disso? Eu fico me perguntando, por que Jesus age dessa maneira? Por que ele age de modo absurdo às vezes? Ele não tinha nada que ganhar com aquela mulher, mas ele a perdoou. Ele a refez. A frase deveria ser reescrita assim: eu também não te condeno, não. Eu te amo. E nesse amor é que nós vivemos. E nesse amor é que nós esperamos a volta desta pessoa que é a única que realmente nos ama. Compaixão, alívio, justiça e amor. Aqui Jesus não está numa situação sentimentaloide, porque após dizer não te condeno, ele também disse: vai e não faça de novo, para que não te aconteça coisa pior. Nós vemos aqui não um evangelho da prosperidade, não uma pregação barata, não uma situação sentimentaloide, mas o perfeito equilíbrio entre desfrutar o amor de Deus e mostrar esse amor na nossa vida através da nossa atitude. Esse é o meu Jesus. Esse é o nosso Jesus. Amém. Esse é o Jesus dos homens. E esse é o Jesus de Deus.
minha insensatez, eu rejeitei viver tua vida. Fui fraca e me perdi, mas mesmo assim tua morte salvou-me. Hoje em teu trono estás tão distante, mas sei que em mim pra sempre reinarás. Adonai, tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego o meu pobre coração, meu tudo. Oh, meu Adonai, dos mares ouço tua voz chamar-me, e assim compreendo que sentir nada sou. Adonai, tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão eu entrego o meu pobre coração, meu tudo, meu tudo. Oh, meu Adonai. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o teu amor é infinito. Infinito que nós jamais poderemos compreender. Tu poderias sim lançar as pedras, mas tu lanças as tuas mãos abertas, teus braços abertos, para acolher aquele que está ferido pelo pecado, que está machucado pelo semelhante. E tu tomas em teus braços e diz: eu também não te condeno. Porque o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Amém. Por isso, Senhor, tu disseste há 2000 anos atrás àquela mulher. Hoje tu dizes novamente a nós: filhinho, diz a tua palavra, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. Ele é aquele que deu a vida. Ele teve a capacidade de deixar tudo e vir morrer em nosso lugar. Tu não condenas, porque tu viestes para salvar a todo aquele dia. Certamente o coração daquela mulher bateu forte. E ela, ao levantar-se e contemplar o teu rosto, o seu coração deve ter sido explodido de emoção. Mas o Senhor disse: eu não te condeno, vai, que não faças mais. Para que tu não se fira mais, para que tu não caias na amargura e vivas a infelicidade. É por isso que eu digo: vai, não faças mais. Todavia, se pecarmos, nós temos Jesus, o nosso advogado. Ajuda-nos a cumprir aquilo que tu dissestes: eu não te condeno. E muito obrigada, porque tu não és aquele que condena. Quem condena e acusa de dia e de noite é o diabo, o acusador dos nossos irmãos da Bíblia. Mas tu viestes para nos dar vida e vida em abundância. Mas tu também dizes: por favor, não faça mais. Ande comigo. Isso, Senhor, enternece o nosso coração. Como nós teríamos coragem de não amar um Deus que nos ama tanto? Como nós teríamos um coração trancado para alguém que deu tudo para nos salvar?
nesta manhã, ao escutar a tua voz dizendo: eu não te condeno, eu quero te salvar. Mas, por favor, não faça mais isso. Dá-nos forças para prosseguirmos a caminhada contigo. E se tropeçarmos, que possamos ouvir a tua voz e a tua mão nos erguendo, até o dia que vemos Jesus voltando e ali entrarmos para nunca mais pecar, para sermos felizes eternamente. Se existe alguém com o coração triste, preocupado por causa dos pecados, da luta que o inimigo faz com que